boca, Senhor, mas que o Senhor possa me falar mediante a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, essa palavra aqui, Deus falou comigo nessa madrugada. Interessante. E exatamente sobre o juízo de Deus, a justiça de Deus. E que nós estamos vivendo nesses momentos, nesses tempos que se chama hoje, muita injustiça. Nós temos no nosso país vivendo aí uma série de coisas erradas, injustas, como fora também. E esse justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para colocar as coisas no devido lugar. Deus, ele é um Deus de justiça. Ele fala na sua palavra que ele fará justiça aos seus escolhidos. Muito embora muitas vezes nós nos sintamos injustiçados, mas Deus é o Deus da justiça. E no tempo certo, determinado por Ele mesmo, Ele vai operar na nossa vida. O que está acontecendo, irmãos, é para que essa palavra venha nos chamar a atenção, para que a gente não esmoreça. Logo no versículo 1 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre, daí a oração em primeiro lugar. A oração nos liga a Deus. A oração é o contato, é o canal direto com Deus. Onde estivermos, aqui na igreja, na nossa casa, no trabalho, no trânsito, independente do que estejamos fazendo, a oração é o fundamento para que a gente tenha realmente essa justiça de Deus em nós. Então essa palavra ela vem nos despertar para isso, porque nós não estamos vivendo bons momentos de maneira alguma. Se nós formos olhar para a situação que nosso país está vivendo hoje, eu creio que todos nós estamos na par do que está acontecendo hoje. E tanta coisa que está aí na injustiça imperando. Agora, por que está acontecendo isso? E mais uma vez o porquê? Porque o homem se desviou de Deus. O homem se afastou de Jesus. Começou a praticar tudo que não convém. Começou a associar-se com coisas que não devem. O coração do homem se distanciou ao ponto de reconhecer a Ele. Então, por que o Senhor está nos chamando a atenção aqui? Ele fala de um juiz. Um juiz que não temia a Deus e nem os homens, as autoridades aqui da terra. Diz a palavra. Que não temia a Deus e nem os homens. Porém, havia uma viúva que tinha um certo problema com alguém. Diz aqui, havia também naquela cidade uma certa viúva que foi ter com ele, pedindo que fizesse justiça com o seu adversário. Então, ela tinha um problema com alguém. Aqui não diz qual era o problema, podia ser um problema de ordem, sei lá, financeira, com alguém, alguma dívida, mas o juiz não deu importância para ela não. E ela ficou, agora é interessante o que nos arremete a isso, irmão. O juiz por um tempo não deu ouvidos àquela mulher, por um bom tempo. Mas sabe qual a grande vantagem aí, que aquela mulher não desistiu. Todo dia ela está na porta do juiz, batendo, importunando a ele, para que ele fizesse justiça àquela causa. Então aquela mulher, ela não deu trégua para aquele juiz. O que acontece conosco? Que nós não devemos dar trégua também, meu irmão, o relacionamento que nós devemos ter com o nosso Pai maior. Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos acabrunhados, desanimados, querendo parar, porque nós não temos a ousadia dessa mulher de importunar o Senhor. E Ele mesmo nos chama na sua palavra. Ele diz no profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e profundas que não sabem. Então tudo que nós necessitamos está nele. Todas as nossas causas que nós precisamos resolver, que nós não temos a direção, está nele. A solução é Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é a luz, a lamparina que ilumina
nossa mente, que tira o nosso coração das trevas. Agora eu vou dizer uma coisa, não é fácil não, porque todos os dias nós somos, meu irmão, bombardeados com coisas que não são boas. Muitas coisas. É na nossa convivência um com o outro, dentro de casa, fora as setas malignas que vem na mente. Não é verdade? Então a palavra está dizendo que aquela mulher não deu descanso naquele juiz, não. Nós não devemos dar descanso a nós mesmos com o nosso relacionamento com Deus, não relaxar. Porque Deus está sempre a posto para nos ouvir. É claro que Ele não vai fazer a nossa vontade, não. Pode ter certeza. E muitas vezes a gente vai ouvir não de Deus. Porque aquilo que não é bom para nós, Ele não vai permitir. Muito embora a gente anseie por muitas coisas. Quem não anseia por coisas? Nós seríamos hipócritas se nós não tivéssemos anseio nessa terra. Temos sim. Temos, nós desejamos coisas. Mas tem muitas coisas que não permite. E outras que Ele vai permitir, por quê? Ele vai ver que aquilo vai fazer bem a nós. Porque Deus não vai dar nada a nós, a nenhum de nós, irmão, para que a gente possa ser feito, pode ter certeza. Não vai dar. Muitas vezes a gente anseia muita coisa, né? Riquezas. Essas coisas são coisas que vai acontecer naturalmente na nossa vida. Naturalmente. Porque Deus fala na sua palavra: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas as coisas eu vos acrescentarei. Então, em primeiro lugar, é o reino de Deus em nós. E o reino de Deus já está em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Cabe a gente despertar o Espírito Santo que há dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós aprisionamos o Espírito Santo com as nossas atitudes, que não são certas, corretas. Não deixamos da liberdade aí para que Ele trabalhe em nós, de nossa maneira. Então, o coração do homem realmente não é bom. Mas é esse Espírito Santo que transforma o coração ruim. É esse coração que precisa do Espírito Santo para ser aperfeiçoado, para ser mudado, para ser trabalhado. A nossa vontade, irmãos, não é a vontade de Deus, Ele diz na sua palavra: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E para que nós possamos alcançar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que se sujeitar a Ele. Deus sabe a forma de agir em cada um de nós. Deus sabe onde tocar. Porque, como eu falei agora há pouco, o nosso coração anseia por muitas coisas. E essas muitas coisas, elas tendem a nos afastar de Deus. Porque os nossos olhos são boas, mas para Deus não é. Então, essa palavra que Deus está nos trazendo hoje, para que nós nos posicionemos como essa mulher, essa viúva, teve algum posicionamento de importunar esse juiz, para que julgasse a causa dela. Agora eu pergunto: qual a causa que nós temos para que Deus possa resolver? O que está pegando? O que está pegando para nós? Muitas vezes nós esquecemos, irmão, que nós temos um Deus grande, grandioso, excelso, poderoso, para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, pelo seu poder que nós opera. Ele não está brincando com a gente, não, de maneira alguma. Ele só quer que nós permitamos que o Espírito Santo vá nos aperfeiçoando a cada dia. A nossa atitude em relação a Deus tem que ser verdadeira, simples. Sabe de que forma, irmão? Fala para Deus que nós estamos carentes, o que nós estamos precisando.
Senhor, onde é que eu preciso dar uma ajuda? Onde é que eu preciso de suporte? Nós precisamos de suporte de Deus todos os dias para que Ele não caia, para que Deus nos sustente, para que Ele fortaleça a nossa estrutura. Eu estava vendo a palavra de Deus tão tremenda, eu estava lendo no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2, e que Deus quer nos consertar de fato. Às vezes a gente quer ser independente. Nós estamos dentro da igreja, somos o povo de Deus, mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E a palavra vem nos dizer que o próprio Jesus Cristo não é aquele que disse Senhor, Senhor, que entrará na casa do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará. Então nós temos que entender, irmão, abrir mão da nossa vontade. Vamos perguntar para Deus: Senhor, essa é a tua vontade para mim, naquilo que eu estou pensando? Essa é a tua vontade para mim, naquilo que eu quero? Essa é a tua vontade para mim, naquilo que eu estou almejando? Tem muitas coisas que a gente sabe, mas essa é a vontade de Deus para nós. Deus operou na vida dessa mulher, usando esse homem injusto. Olha o que Deus está falando na sua palavra. Era um homem juiz, injusto, não temia Deus nos homens, mas ele terminou fazendo justiça. Glória a Deus. Justiça. Agora que tremendo, irmãos. A palavra vem nos dizer: se esse homem injusto fez justiça, o nosso Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que Ele está vivo para com eles. Se o homem justo fez justiça, como Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Digo-vos que depressa fará justiça. Deus fará justiça. Agora sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida normalmente que a gente quer. E aí onde Deus vai mostrar que o tempo dele é diferente do nosso. Por quê? Ele vai trabalhar primeiro em nós. Muitas vezes nós passamos provações, dificuldades, levantes, tempestade, para que Deus trabalhe em nós, para que a gente aprenda a ter humildade, para que a gente aprenda a depender de Deus, para que a gente entenda que nós não somos autossuficientes. Não somos. Esse é o culto da família, como o pastor falou. Mas nós somos a grande família de Deus. Nós estamos aqui juntos, não é por acaso não. Só para olhar para o outro e dizer opa, oi. Não. É para nos relacionar, para estreitar o laço familiar de Deus. Jesus quer que nós sejamos todo dia melhorados. E nós temos muito que melhorar, muito, na nossa maneira de agir. Às vezes a gente é turrão, é sentido, né? Mas Deus trabalha. E Deus trabalha de uma forma que Ele vai fazer a transformação que vai nos aperfeiçoar à medida a estatura perfeita que é Jesus Cristo. Jesus não se ufanou, Jesus não se orgulhou, muito pelo contrário, Ele se esvaziou de si mesmo, nos dando a lição maior de humildade. Abriu mão do seu trono. Ele sendo Deus, como diz a palavra, não tem por uso passam a ser igual a Deus. Ele poderia muito bem se orgulhar: eu sou Deus, mas não. Ele deixou a sua divindade, andou como nós, se sujeitou, foi tentado, mas em tudo aperfeiçoado. Então Deus quer o nosso aperfeiçoamento, irmãos, todos os dias. Essa palavra me chamou a atenção porque nós estamos vivendo hoje o contrário do que Deus deixou. O certo hoje se torna errado e o errado certo. Hoje enganar é como roubar do mesmo jeito. Se depravar, está tudo aí no mesmo roubar. Mas Jesus nos chamou
para ser santo. Ele nos chamou para ser diferente. Ele nos chamou para ser o sal e a luz desse mundo. Não foi qualquer pessoa, irmãos. Muitas vezes o que acontece conosco é porque nós esquecemos que Deus ele é constante em nós. E o Espírito Santo ele queima em nós. Sabe, irmão, sabe por quê? No dia a dia que nós vivemos, que nós caminhamos, tem muita luta, não tem? Tem. Não é verdade? Mas todo dia Deus está renovando. Todo dia. Eu não sei como você entrou aqui desanimado, querendo parar. Eu só sei de uma coisa: que tem um Deus querendo te avivar, despertar. Eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe os porquês. Porque tem muitos porquês na nossa vida. E por que está acontecendo isso? Senhor, por que eu estou passando essa situação? E o Senhor veio falar quando ele falou para Pedro, parece para João, quando Jesus foi batizado, diz: ó, o que eu faço tu não entende agora, mas depois tu vai entender. Tem muitas coisas, irmão, que nós não entendemos, né, ainda, porque Deus não abriu o nosso olhar ainda, que nós não preparamos para ver. Muito embora Ele seja, né, a luz para nós, mas o trabalhar e o mover de Deus não tem tempo. Ele primeiro vai nos capacitando, vai nos moldando, tirando aquilo que a gente realmente está em nós, que não é bom, é resistente ainda, para que aí sim a gente fique começando a ficar parecido com Jesus. Mas o Senhor nos dá uma prova do seu amor, dizendo: não nos assusteis. Pastor, deu uma palavra aqui no começo, Josué, não se atemorize, não passe, não se espante. Foi? Não se espante, porque eu serei com vocês em todo o tempo onde vocês estiverem. Glória a Deus. Pode estar chovendo que tiver, aí. Mas Deus ele tem um plano sobre nós. A boa mão do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Pode estar em guerra em todo lado, mas Deus disse que nós não vamos ser atingidos. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós vamos ser atingidos. Isso não é conversa minha, não, é de Deus, né? Então o que acontece? Nós precisamos ser avivados todo dia. Nós precisamos ser despertados todo dia, viu, irmãos? Essa é a verdade. Nós precisamos ser sacudidos todo dia, porque às vezes bate um sono espiritual em nós. Às vezes a gente quer realmente dormir espiritualmente. Isso não é a vontade de Deus, não. Não é a vontade de Deus para nós. E a gente não está isentão, meu irmão. Pode ser pastor, obreiro, diabo, quem quer que seja. Ei, nós somos alvo inimigo. O diabo quer tirar a gente da reta mesmo. Ele quer que a gente pague. Ele quer que a gente vai por lá. Mas o Senhor disse que nós devemos olhar para Jesus. A carta aos Efésios, aliás, aos Hebreus 12 vai dizer que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus enviou para nós, para que a gente não esfraqueça, esmoreça, desanime. A palavra vem dizer aqui, ó, no verso 8: digo-vos que depressa vos fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está próximo a voltar. E lá no início do texto fala sobre o quê? O dever de orar e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Dever de orar. Muitas vezes, irmão, nós somos preguiçosos mesmo para orar. Porque orar não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque oração, ela é batalha espiritual. Quando nós nos levantamos para orar, para dobrar o joelho, não bate sono, bate preguiça, bate tudo que presta. Mas a palavra vai dizer, né, que quando nós nos dobramos a Deus, nos submetemos ao Senhor, aí as coisas acontecem. Então não tem nada impossível para Deus. Não tem. O que há muitas vezes é a nossa falta de atitude. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu sei que Deus quer trabalhar em cada um de vocês. Na minha vida e na de vocês.
Deus não quer que a gente esmoreça, que a gente pare. Todo dia vem a tentação, todo dia vem a provação, todo dia o pecado bate na porta, mas nós temos que querer Deus. Jesus, ele foi tentado, irmãos. A palavra diz que ele, depois do batismo, ele foi levado em espírito para ser tentado por quem? Pelo diabo, né? E foi tentado 40 dias e 40 noites, jejuando, orando. E quando chegou o tentador, ele estava preparado. Estava preparado. O inimigo sabe onde eu estou fraco. Ele vê. Porque o Satanás tentou Jesus na necessidade. Não foi? Se aproxima de Jesus e ainda joga, coloca dúvida. Nós devemos dar tempo nisso, irmão, na certa maneira. Muitas vezes o inimigo coloca dúvida em quem você é, em quem eu sou. A nossa identidade é filho de Deus. Aleluia. Nós temos a identidade. E essa identidade é na terra. Quem deu não foi o homem, foi Deus. Então quando esse inimigo se aproxima da gente, a gente tem que estar preparado. Aleluia. Quando colocou, se aproximou de Jesus, colocou dúvida em que ele era. Se tu és filho de Deus, colocou dúvida. Diz que essas pedras se transformam em pão. Mas Jesus estava com fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Mas o Senhor, ele estava preparado. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Esse é o alimento necessário, pão de diário. Esse é o pão de cada dia e que nós devemos comer. Aleluia. A necessidade, Satanás tem com Jesus. Ele tenta a gente também, meu irmão. Às vezes a gente está na dificuldade, tá? Doido, sendo um povo. E aí, o diabo pode se apresentar de uma forma que não é boa, que não me oferece nada que preste mesmo. Envia, porque o Satanás é mensageiro, irmãos. Pode chegar alguém na tua porta: ei, irmão, vamos fazer uma parada de um negócio ali, tá para ganhar dinheiro. Mas esse negócio é ilícito. E dessa forma que o diabo se apresentou para Jesus: está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pão. Agora Jesus fez? Não fez. Ele não fez. O diabo leva Jesus para um alto monte e manda ele pular lá de cima. O que ele queria fazer com ele? Matar ele. Você pensa que o diabo não quer te matar, não? Quer matar a mim e você? Porque não, irmão? Porque a palavra do Senhor vem dizer que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. A mim e a você. Ele deu tudo e na prata. Por que às vezes a gente está passando uma dificuldade, seja ela qual for, financeira, principalmente no tempo que nós estamos vivendo? Mas Deus, Ele está no tempo. Glória a Deus. Glória. Ele está no tempo. Ele é o dono da necessidade, da provisão. Ele é o dono da provisão. É o provedor, Jeová Jireh. Então, Satanás quer matar você. Ele quer tirar a gente da reta, porque a gente está no caminho. Um dia o Senhor nos chamou para o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Não, irmão, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele não pode, não. Ele só age na minha vida ou na sua mão se a gente der legalidade. Mas sim, se a gente der autoridade para ele agir, ele age. A contestação de Satanás em relação a Jesus foi questão das coisas, de bens materiais na terra. Para onde ele leva Jesus? Para algo monstro, para o nada do reino. Ei, irmão, nem tu que está lá em cima de Deus não, você sabia? Não. O diabo levou Jesus para um monte e mostrou os reinos desse mundo. Toda a riqueza desse mundo. E só isso eu te darei, se tu me prostrar diante de mim e me adorar. Ei, o diabo quer que a gente adore as coisas. Aleluia. Satanás quer que a gente adore a riqueza,
coisas. Não é que a gente não tenha, mas o nosso coração tem que estar em Deus. Ele dá todas as coisas. Os grandes homens de Deus foram ricos, mas tinham Deus em primeiro lugar. É isso que o Senhor está falando, meu irmão. Não é proibido você ter um carro bom, não, uma casa boa, não, de maneira alguma. Não é pecado também, não. Porque o Senhor diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer. Vocês comerão o melhor dessa terra. Nós estamos aonde, irmão? Na terra. Promessa de Deus não é minha. Nós não podemos não de coitado de mim, não. Nós somos coitados, não, pastor, de maneira alguma. Nós somos filhos do rei, dono de todas as coisas, do céu e da terra, do que há. Nós não podemos ser medíocres de maneira alguma, porque nós temos um Deus grande. Agora nós temos que estar alinhado o nosso coração com Ele, não é nas coisas, é com o Senhor. Sabe por que essa palavra veio? É para que a gente entenda que nós somos preciosos para Deus. Jesus, Ele nos comprou, nós somos proprietários dele. Nós vamos passar por algumas coisas, vamos sim, porque Jesus passou por muita coisa por nós. Ele passou por muitas coisas. Ele passou por desaprovação, por rejeição, por amor a mim e a você. Esse evangelho chegou até nós porque ele foi até o final. Ele não retrocedeu. E muitas vezes ele quer parar. Essa é uma palavra de fé. Essa é uma palavra que vem para nos despertar, não é paralisar não, viu, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela realmente é dura. Sabe por que a palavra de Deus ela é dura, meu irmão? Porque ela vai confrontar a nossa vontade, o nosso eu. É isso que Deus quer quebrar dentro de nós, irmão, esse altar. Esse altar que se chama eu. Deus quer quebrar. Porque Deus quer que a gente seja um, como ele é um pai. Esse altar que muita gente nós colocamos no pedestal. Essa sacudida que Deus quer dar em nós. Qual é a sua prioridade? É você ou sou eu? Jesus no Getsemane, meu irmão, ele estava utilizando suando sangue. Sabia que para a morte. Mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse momento. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Porque que muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos no direito de se achar privilegiado. Eu não posso isso, não posso aquilo. Sabe, irmãos, podemos sim passar por muitas situações para que a gente seja mudado. A grande queda do homem é o orgulho. A Bíblia vai falar no livro de Provérbios que o orgulho precede a queda. A queda. Por que o mundo está? Não fala do mundo, são as pessoas. E nós estamos nele. Independente de quem seja. Está nessa situação do orgulho, da arrogância, de achar que é melhor que o outro. Olha que uma mulher humilde, viu? Não desistiu. Humildade foi lá, bater na porta do juiz. Mas nós temos um juiz maior. Esse vai julgar. Todos nós, independente de raça, cor, de posição financeira, ele é o justo juiz. Glória a Deus, aleluia. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, irmãos. Glória. Aleluia. Olha o que ele fala dessa palavra. E eu, João, sou aquele que via ouvir essas coisas. E havendo-as ouvidos e visto, prostrei-me após o anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me o anjo: não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aleluia. Devemos adorar a Ele.
somente a Ele. O Senhor sabe a medida, irmão, que dá para mim e para você. Deus não vai me dar nada seu que não possa receber. Sabe por quê? Ele disse: não serem essas palavras dessa profecia, porque próximo está o tempo. O tempo está próximo. Jesus está próximo agora. E ele diz que aquele que é injusto faça injustiça, e quem é sujo, use mais ainda. Quem é justo faça justiça, a ele que é santo seja santificado. O que essa palavra está dizendo, irmão? Quem é justo faça justiça. Ou seja, quem está, meu irmão, na lama, no erro, está cada vez mais descendo para ele, porque está fechado aí. É cada vez mais crescente o pecado ali, já se acostumou. Quem está no erro se acostumou ali. Quem é justo pratica justiça. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Esse é o ponto em que muitos se encontram e que não atentam para Deus. Está no abismo, descendo para o abismo. Se acostumou ali. E acha que não tem jeito, mas tem. E o jeito é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio para salvar, aquele que veio para dar a vida eterna, aquele que realmente veio para tirar a gente da lama do poço. A palavra vem dizer também: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ele é santo. Por quê? Cada vez mais que você se aproxima de Deus, você vai se tornando melhor, aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Quem é justo, pratica justiça, não se alie com o que não presta. A santidade é o que agrada a Deus. É por isso que nós abrimos mão de nós, da nossa vontade. Aí sim, Deus vai operando aí. É aí que vai nos levantando, irmãos. E aí que ele vai começando a agradar. Não é porque eu fale bem, cante bem, seja eloquente, que isso vai fazer diferença. Não, é não. É a verdade que é do coração no ser. Isso faz a diferença. O que está dentro de você faz a diferença. Seja para o bem ou para o mal. A questão é em que caminho eu estou, em que situação eu me encontro diante do Senhor. Qual é a verdade? Se a verdade em mim é a palavra de Deus, se ela está em mim, aí sim ela faz a diferença. Nós precisamos, irmãos, nos quebrantar diante do Senhor. Isso aqui não é enfeite, isso aqui não é história da carochinha, isso é Espírito Santo. O homem não pode receber nada se do céu não for dado. As obras do homem são carnais, as de Deus são santas, feitas em Deus. É por isso que nós precisamos, nesses dias que se chama hoje, estamos vivendo os últimos tempos. E não espere nada bom nesse mundo. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, está morto no pecado, no mal, nas trevas. Deus já nos tirou de lá. Ele vai caminhar conosco, diz a palavra. Eu estarei no meio de vocês, caminhando, estou com vocês andando, guardando, aperfeiçoando, fortalecendo, mudando. Deus é um Deus que usa de estratégia, meu irmão, na minha vida e na sua. Tem muitas coisas que a gente não vai entender, mas não. E Deus às vezes bota a gente num lugar que a gente não entende. Glória a Deus. Aleluia. José foi vendido pelos irmãos dele, se tornou escravo, foi preso, mas Deus fez ele governador do Egito. Olha o povo da fome, olha o povo da morte.
estava lá nas campinas, pastoreando. Ninguém nem lembrava dele, nem seu pai já se lembrava dele. Mas Deus mandou buscar ele lá para honrar, torná-lo. Ei, irmão, muitas vezes a gente, aos olhos das pessoas, a gente não é ninguém. Não se preocupe por isso, não. Não se envolva por opinião de ninguém. Mova-se pelo Espírito Santo de Deus. O que fala a respeito de você ou de mim não te define nem me define. O que vai me definir o irmão ou a irmã é quem está em você. Esse define família. Essa é a palavra que Deus traz hoje, para que a gente entenda e veja que Ele está trabalhando. Ele é o nosso provedor, é o nosso cuidador. Ele fala no Evangelho de João que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra em nós. Ele vela, meu irmão, pela palavra, o cuidado dele para com você. Ele cuida, dependendo da situação. Saibamos nos colocar diante de Deus com humildade. A graça Ele já nos deu, a vida Ele já nos deu, do mal, do lugar de treva Ele já nos tirou. E é Ele quem cuida de nós todos os dias. Essa é a palavra de Deus. E que nós possamos sair daqui avivados, despertados. E que a gente não caia realmente nessa frieza, não é uma cilada do diabo, a frieza cilada. Então, para mim, para você, Deus. O Espírito Santo, Ele é um fogo consumidor. E é Ele que traz realmente, no momento oportuno, tudo aquilo que a gente necessita. Eita, papai. É necessário que nós entendamos que o mover de Deus, o amor dele é constrangedor. Porque nós somos pecadores, irmão. Mas Ele não tem jeito, não. Glória a Deus. Ele é um Deus que quer estar conosco, que está conosco todos os dias. E a palavra final é: coloque diante do Senhor tudo da sua vida, da sua família, do seu trabalho, os nossos pensamentos, o nosso coração. Nosso coração tem que estar em Deus. E a palavra não mente, ela vai dizer que nós somos aperfeiçoados a cada dia. Glória a Deus. Todo dia Deus está nos aperfeiçoando. Todo dia Ele está tirando de nós o nosso eu. Todo dia Ele vai tirando um lugarzinho daqui, uma coisa dali. É como trabalhar uma pedra bruta que Deus vai tirando areia, barro, não presta. E ela vai chegando, ela vai começando a brilhar. Essa é o trabalhar de Deus em nós. Muitas vezes a gente realmente quer recuar. É porque a luta é grande. A carne briga com o Espírito, mas foi pregado aqui. A palavra de Deus ela é verdadeira, meu. Mas ela é velada pelo próprio Deus, garantida por Ele. Nós temos o selo que é o Espírito Santo de Deus colocado em nós, para que aí sim nós não temos dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deixa Deus agir. Eu de madrugada o Senhor começou a falar dessa forma. Porque muitas vezes nós nos fechamos realmente de fato. Nós queremos fazer do nosso jeito, mas deixa Deus fazer. Porque se nós queremos fazer, Deus não vai fazer. É por isso que nós temos que nos jogar no braço do Senhor. Nos abandonar nos seus braços e entender que Ele tem o melhor para mim e para você. E o melhor de Deus
Já veio, está por vir, já veio que é Jesus. Ele é a propiciação, Ele foi a propiciação para a nossa salvação. O Pai providenciou. Ei, irmãos, a maior riqueza foi o dom da vida. O dom da vida, quem nos deu foi o maior, que é o nosso Senhor, Pai de todas as coisas, Criador do universo, céus e terra. Coloquemos diante dele humildade. E essa é a palavra que foi enviada hoje, irmãos, para que a gente se firme nela. Não duvidemos em momento algum, irmãos, mesmo diante de circunstâncias de dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade quer nos parar. Muitas vezes a gente pensa que aquilo ali não tem como vai acontecer, não sei, mas vai. Eu sei, mas vai. Jesus, Ele mexe e diz, ele no barco, vai. Aleluia, Senhor. Vamos ficar de pé. Deus amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, que falou aqui da tua palavra, do teu amor, da tua providência, Senhor, do teu cuidado, da tua maneira de agir em nós, Senhor. Continua, Senhor, conosco em todo o tempo. Ao sairmos daqui para nossas casas, que nós possamos te levar junto. O Senhor está conosco em todo o tempo, Pai, nos ajudando, nos ensinando, nos corrigindo, Pai. Nós precisamos muitas vezes de correção também. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Pai, pelo teu sacrifício, pelo teu perdão. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que vieram para receber, meu Deus. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que eles sejam cheios da alegria e da paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Saiam daqui revestidos, Senhor, dessa palavra maravilhosa, que ela possa dirigir, Senhor, não só nessa semana, mas em todo o tempo. Glória a Deus. É por isso que nós te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, é uma palavra abençoada que o Senhor tem nos dado nessa noite, né? Lá no nosso coração. Só Ele pode fazer algo por nós, né? Só o